Sola Fide, Solus Christo, Soli Deo Glória. Hoje vamos falar sobre os últimos 3 pilares da Reforma Protestante. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta então para mais uma roda de parola inédita desta que tem sido uma das melhores séries do nosso canal. E eu diria isso em união com as outras 13 séries, acho que empata essa em primeiro. O que você acha, Paulinho? Ah, cara, não sei, se for colocar em votação, fica difícil, hein? Fica difícil. A gente teve temas bons demais, né? A gente teve uns temas bem bacanas. Empatado em primeiro. Fica empatado em primeira com as outras demais. Exatamente. Essa está empatada em primeiro. Então, hoje, gente, nós vamos fazer, então, dentro da nossa... Ixi, agora você me bagunçou, Paulinho. Em outras rodas anteriores, sempre que a gente falava de 3, a gente falava sempre da... Eu comecei com a trinca, aí você falou que não era legal, agora é a tríade. Agora me diga uma coisa, são 5 pilares. Quem falou que não era legal é o Wilsinho, que lembrou dos tempos de boteco dele. Na verdade, não fui eu que lembrei. O cara me virou, já lançou um truco aqui no meio da parola, aí eu fiquei assustado, né? O cara falou assim, isso aqui é a trinca, tá? Eu falei, rapaz, olha, o cara tá em Curitiba, mas o cara tá na jogatina mesmo. Isso que você que está nos assistindo não sabe, mas quando a gente estava no processo de conversão, evangelizando o Arthur, ele me levava nos núcleos, ali no Engenheiro. Verdade. Entendeu? Então, assim, ele é muito essa questão das jogatinas, dos cassinos, tal, em pessoa lá no Castelhano, justamente para ir hasta o Uruguai, para jugar allá. Las Vegas. Direto Las Vegas. Seguinte, antigamente a gente estava falando da trinca, que virou a tríade. Agora, como são 5 pilares, estou na dúvida. Agora nós vamos falar da penca? A penca. Ai, meu Deus. Eu vou escrever as 95 teses dos paroleiros aqui. Ó, para você que está acompanhando a gente, essa é a terceira roda de parola dentro do tema Igreja em Reforma. Nós já fizemos 2 rodas anteriores, foi bem bacana. Nós falamos na primeira roda de parola sobre um pequeno histórico, explicando o que foi a reforma, o que ela significou, quais foram as motivações de Martinho Lutero. E na semana passada, a gente passou na terça, na quinta e no sábado falando das 2 primeiras solas, que junto com essas 3 que nós vamos falar hoje, montam então os 5 pilares principais da Reforma Protestante. Hoje, nós vamos começar falando então da terceira sola, que é a sola fide, né? Então, traduzindo para um português que todo mundo possa entender, só fé, mano. Entendeu? Agora, a gente não vai gastar, talvez, muito tempo falando a respeito do conceito de fé, porque a gente tem uma série, já uma roda de parola, com 4 rodas, com mais de 4 horas de conversa, falando exatamente sobre fé. Se você quiser acompanhar, entra no nosso canal, nas nossas redes sociais, e procura lá. Parola 14, 15, 16 e 17. Essas 4, nós vamos falar exatamente sobre o que é fé. Mas agora, Paulinho, Wilsinho, oráculo e mente brilhante, vamos falar então sobre sola fide, só fé. Vamos fazer aquele negócio que a gente fez. Vamos tirar o excesso aqui, vamos tirar os penduricalhos e vamos então falar sobre... Lá, de novo, Paulinho. Muito bom, essa vai para a timeline do Wilson. Começando então com sola fide, fé. Fé, eu acredito que já seja uma boa contrapartida em relação à fé e obras. Acho que essa é uma grande discussão, talvez já seja um bom ponto de partida para a gente ter, Paulinho e Wilson. E tem aquela velha discussão sobre fé e obras, e aí depois vem o apóstolo Tiago e dá um Shiplewski, dá um
tapa com luva de pelica sobre esse assunto, mas vamos começar falando a respeito da fé. Paulinho, como é que você entende essa questão de só a fé, cara? Quer dizer que não tem nada que eu possa fazer além da fé que possa me salvar? Então, quando Lutero estabelece, né, esses cinco pilares conhecidos como cinco solas, a gente falou lá na primeira parte da Parola 72, quando a gente abriu o assunto, primeiro deixando claro o porquê cada um desses pilares, eles começam com essa afirmação do sola, né? Levando em consideração que são 5 princípios considerados por Lutero essenciais para a vivência da fé cristã, né? Os desdobramentos de cada um destes pilares, eles dizem respeito à plenitude da vivência de cada um deles. A intenção é justamente chegar nesse aspecto da plenitude da vivência de cada um deles. Se a gente for pensar em fé, plenitude da vivência da fé. Qual o objetivo da fé? Aí a gente vai naquilo que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Ele diz, olha, pela graça que vocês são salvos, né, e a gente já falou da gratia, sola gratia, na parola anterior, né, assim, já falamos da graça na parola anterior, mencionando, Paulo, quando ele menciona a graça, ele vai colocar como a graça é alcançada, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então esse encerramento, isso não vem de vós, aponta para a graça mais uma vez, né? A graça, ela não é algo que eu conquiste pelos meus méritos, mas é um dom, é uma dádiva, é um presente, é um caris, né? O termo grego seria esse, caris, de Deus. Agora, como que esse caris, como que essa graça, esse presente, essa dádiva é alcançada? A palavra fala, mediante a fé. Não há outro meio que não seja a fé. Lembremos do contexto no qual Lutero escreve as suas 95 teses, e no contexto que mais tarde vai desembocar nestes 5 pilares que Lutero estabelece como 5 solas. O contexto era o do esforço humano para conquistar a eternidade, inclusive a eternidade celestial de pessoas que já tinham morrido. O esforço daqueles que estavam vivos através do pagamento das indulgências, né? Uma das frases comuns ali do período protestante, se não me engano, de Tetzel, agora eu não vou lembrar, não tenho certeza, mas era ao tilintar das moedas no fundo da salva, uma alma é liberta do purgatório, né? Ou seja, então o esforço de alguém vivo fazendo um pagamento, literalmente um pagamento, para libertar almas que estavam no purgatório. Então, tudo isso atribuía a disposição, a disponibilidade, ao esforço, ao pagar a conta por parte daqueles que estavam vivos. E isso contradiz completamente o pressuposto de graça, isso contradiz completamente o pressuposto de que isso não vem de nós, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus, é algo que foi concedido pelo Senhor, né? Então, nessa perspectiva essa perspectiva de obras que tenham por pressuposto essencial provocar salvação, Lutero está dizendo, não é por aí, né? Agora, você bem lembrou, Arthur, que Tiago, ele vai fazer uma menção um tanto quanto interessante acerca da posição das obras dentro do aspecto do desenvolvimento da fé. Né? Quando Paulo escreve aos Filipenses, que ele diz, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, Filipenses 2,12, né? Eu não duvido que Paulo esteja falando acerca de obras ali. O desenvolvimento da salvação, ele vem pressupor de fato obras. Agora, obras que estejam vinculadas à fé. A fé vem antes e a fé provoca obras. Ou seja, o resultado da fé não é apenas a salvação, mas as obras. E aí eu fecho dizendo o seguinte, a graça, quando alcança a nossa vida, ela alcança com 2 dimensões. A dimensão de nos salvar
e a dimensão de nos levantar para um ministério, né? Então, em primeira instância, a graça nos alcança nos salvando, nos proporcionando a nós todo aquele processo de redenção, de resgate estabelecido pelo Senhor. Mas é também uma consequência da graça na nossa vida nós sermos levantados para algo, aquilo que o Sim gosta tanto de falar, acerca do ministério de reconciliação, né? Nós somos levantados para a reconciliação, isso é sinal da graça de Deus em nós, né? Aliás, quando Paulo escreve sua segunda carta aos Coríntios, que ele vai falar acerca do ministério de reconciliação, ele diz que primeiro Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e depois, posterior a isso, ele nos deu o ministério de reconciliação. Em primeiro lugar vem o resultado da graça, que é mediante a fé na nossa vida, esse resultado salvífico. Agora, o outro resultado, obrigatoriamente, vai ser mão na massa, vão ser as obras. Nunca o contrário. Por isso que o Lutero coloca a fé em primeiro lugar, ou a fé como um pressuposto único, sola fide. Tem que também levar em consideração um ponto, né, Paulinho? Ele se levanta como um grande combatente das heresias que estavam sendo ministradas naquela época, né? Onde as pessoas, você falou mesmo, muita sabedoria aí, quando você fala do tilintar das moedas, né? Então, se vendia as indulgências em favor de se obter a graça, né? Então, é nisso que Lutero ele se levanta, né? Ele se insurge contra, e de novo, vamos falar de Catarina, né? Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está novamente dizendo, cara, o que vocês estão... Isso é na Bíblia, revista atualizada por mim, né? Não perca nos Paroleiros História, logo a Bíblia, revista atualizada pelos Paroleiros, com um prefácio de Paulo Amêndola. E quando ele está falando sobre Gálatas, né, Paulo ele está trazendo um argumento muito forte, ele está falando, olha, vocês estão voltando... Só um detalhe. O rascunho da nossa revista atualizada está aqui. Não perda. As notas de rodapé, está tudo muito organizado. Vai ser impecável, não perda. E Paulo está falando muito disso, né? Porque o povo judaizante estava ali voltando às regras da lei. Então, veja que, fazendo um contraponto aqui, o que, na verdade, Lutero estava falando é o seguinte, olha, vocês estão indo por algo que nega, primeiro, a graça, o favor de Deus. Segundo, a graça você só vai obter através da fé. Então, não é algo tangível, não é algo que você virá na força do seu braço, porque aquilo que foi conquistado na cruz é direito nosso, é nossa herança, é ponto final, né? Então, veja como a posição de Lutero, ele vem mesmo no sentido de insurreição. O espírito dele completamente averso àquilo que estava acontecendo. Então, quando nós falamos sobre sola fide, é algo que nós vamos nesse sentido. Quando escrito em Tiago a respeito das obras, nós temos que levar também em consideração um ponto, né? Muitas vezes nós aceitamos a Cristo e nós vamos por um oposto, né? Tem um autor de um livro que ele fala o seguinte, a gente tem que ter o equilíbrio, porque Satanás ele trabalha nos opostos, né? Exatamente esse é o ponto. Então, quando ou é muita obra, ou é muita fé, mas, na verdade, eu tenho que ter o equilíbrio, né? Me mostra a tua obra e eu mostrarei a ti a minha fé. Se eu não me engano, tem uma fala de John Wesley, Paulinho, que uma vez eu li e isso gravou, mas hoje eu não lembro com detalhes, mas ele falava mais ou menos assim, você já é salvo, então mostra-me a tua salvação, e eu mostrarei, algo nesse sentido, não sei se você se recorda dessa frase. Mostra as tuas obras e te mostrarei a minha fé. Exatamente. Então, veja que John Wesley, ele também, como se é que a gente pode colocar assim, como um reformista, como um avivalista, ele também vai nessa linha, ou seja, é pela fé, não é por obras. E aí, isso é algo tão interessante, porque
quando nós vamos ler a respeito daquele texto, quando Jesus fala, vinde a mim, pois aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, a gente utiliza esse texto num caráter evangelístico, dizendo, olha, venha para Cristo, porque o jugo de Jesus, tal, tal, tal. Mas, na verdade, a gente já falou isso numa das nossas primeiras parolas, o Arthur vai saber o número e o minuto que nós falamos sobre isso, nós esclarecemos isso, porque Jesus, na verdade, está falando o seguinte, olha, vocês estão num jugo de religiosidade, e agora eu quero tirar vocês debaixo desse jugo de religiosidade, o jugo da lei, e quero te colocar debaixo do jugo da graça, que é um jugo mais leve, um jugo mais suave, e aprendam de mim, né? Então, veja como houve uma sabedoria da parte de Lutero quando ele se levanta e ele fala, é pela fé, é pela fé, é pela fé. Não há nada que você possa fazer que vá agregar, que vai superabundar, porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça, e isso é dom de Deus, e nós só adquirimos por meio da fé. A frase que o Paulinho falou é de Johann Tetzel. Tá? Eu estava pesquisando aqui. Tá vendo? Acertei, Tetzel. Um frei alemão aqui que ele era considerado um dos maiores pregadores das indulgências, né? E aí Lutero vai confrontar isso na sua tese número 27. Até eu estava pesquisando aqui enquanto vocês estavam falando, então, para você que está anotando aí no seu caderninho, tese número 27, vai falar exatamente a respeito disso aqui. Diz a seguinte coisa, pregam doutrina mundana aos que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando. Eu não falei, não inventei. Os paroleiros são a minha cultura. Exatamente, tá vendo? Olha, o Paulinho é o nosso Nelson Rubens. Ele não inventa, ele só inventa. E digo mais, se tá na internet é verdade. Exatamente, se tá no Google, velho. Deixa eu jogar uma questão aqui pra gente debater bem rapidamente. Eu acho uma pergunta bem curiosa, porque a gente fala a respeito da fé, para dar aquele toque especial, né? A gente sempre fala da fé no que diz respeito a sem fé é impossível agradar a Deus, a fé é aquilo que vai te mover na direção de Deus. Falamos 4 horas, basicamente, a respeito sobre fé. Mas tem uma coisa aqui que eu queria lançar para a gente conversar. Na visão de vocês, a fé tem limites? Ou a fé é algo totalmente ilimitado? A fé é totalmente algo que extrapola o nosso entendimento do que pode ser crido ou não? A fé, para vocês, meninos, a fé tem limite ou não? Eu vou falar que a fé ela é mensurável. Agora, lá em Romanos 12:3, diz assim, que nós recebemos uma medida de fé. Agora, a palavra vai falar, inclusive tem um evangelista chamado Profeta da Fé, o apóstolo da fé, chama Smith Wigglesworth. Só de você saber falar Smith Wigglesworth, você já foi batizado com o Espírito Santo. Soletre Wigglesworth, por favor. Não dá para falar isso, mas o Paulinho vai falar isso daí daqui a pouco. O Paulinho sabe alemão, aqui acabou de citar alguém que é alemão aí. Mas Smith Wigglesworth, ele tem um livro que ele fala sobre increasing faith, né? Então a fé crescente. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai ver Jesus falando algumas vezes, pequena é a sua fé, e vai falar assim, nunca vi tamanha fé. Agora, a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, da mesma forma como eu sou responsável por regredir a minha fé, então no ambiente que eu estou, se eu estou exposto à palavra e tudo mais, da mesma forma também eu posso aumentar a minha fé. Smith Wigglesworth, ele fala isso no seu livro. Então, ou seja, a fé ela é crescente. Qual é o limite? É o limite da sua exposição à palavra. Agora, o irmão Reagan fala algo muito interessante. Você só vai conseguir expressar a sua fé no limite do que você conhece da palavra de Deus. Se você conhece pouco da palavra de Deus, a sua fé é pequena, então você não vai conseguir expressar de grande porte aquilo que Deus lhe deu para a tua vida. Eu estava procurando um livro do Smith Wigglesworth aqui, mas não tá nessa prateleira, tá na minha outra. Você ia falar esmilinguido. Eu ia falar isso também. Ele ia falar esmilinguido. Ele ia falar do esmilinguido. Não, mas de fato, eu tenho um livro muito bom dele,
que se chama O Essencial, de Smith Wigglesworth. Muito bacana. Né? Tem até alguns esboços de pregação do Wigglesworth e algumas histórias muito legais. Vale a pena, vale a pena. Arthur, eu vou muito na linha do Wilson. Eu duvido que a fé ela tenha um pressuposto métrico, né? Eu duvido que ela tenha esse pressuposto métrico. No entanto, a manifestação da fé ela vai ser a resposta daquilo que é o nosso nível de relacionamento e conhecimento de Deus. Tem um assunto que eu amo quando o assunto é medida de fé. Ou tem um exemplo que eu amo quando o assunto é medida de fé. Em Mateus capítulo 14, aliás, a gente vê o relato de Pedro tentando andar sobre a água e num determinado momento afundando, né? E aí o que acontece? Jesus vira para ele, lá no versículo 31 de Mateus 14, e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Só que se a gente avançar um pouquinho para o capítulo posterior, né? Ali no capítulo de número 15, nós vamos ver uma mulher cananeia andando atrás de Jesus e pedindo para conversar com Jesus, para ter um milagre na sua vida, na vida de sua filha. E essa mulher, ela insiste, a gente conhece muito bem. Ah lá, isso, muito bom. Essa mulher, ela insiste algumas vezes em Jesus, está a partir do versículo 21, e depois, né, de Jesus não lhe dirigir palavra, de Jesus falar para ela que ele veio, que não é conveniente tirar o pão dos filhos e dar o pão para os cachorrinhos, e ainda assim ela resistir, Jesus olha para essa mulher e diz, lá no versículo 28, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E depois daquele momento, a sua filha ficou sã. Ou para o apóstolo Pedro não era qualquer um, né, mas era o cara da linha de frente, homem de pequena fé. Para a mulher cananeia, né, ou seja, já considerado uma classe inferior de judeus, Jesus vira para ela e fala, a tua fé é grande. Eu fico imaginando a cara de Pedro ao ouvir isso. O Pedro que tomou um homem de pequena fé, outro dia aí, agora ele escuta Jesus falando para uma estrangeira mulher, tua fé é muito grande, né? Então, há sim uma mensurabilidade da fé, mas a gente não pode falar de tamanho, né? Eu creio que não dá para a gente falar de tamanho de fé. Há o quê? Há o nível de dependência que é desenvolvido, há a persistência, né? Há o quanto, de fato, eu espero confiadamente naquilo que eu estou fazendo, porque no meu critério, a fé ela é absoluta, né? Ou eu tenho ou eu não tenho, ao final. Agora, quando que a minha fé ela vai poder ser mensurada como uma fé mais produtiva ou menos produtiva? Diz respeito ao que eu espero, e o que eu espero diz respeito ao quanto eu conheço em quem eu espero. Deu para entender? Acho que sim, né? Maravilha. Tomara, né? Não, muito bacana, muito bacana. Gente, vamos encerrar aqui o primeiro bloco desta Super Parola 73, falando sobre Sola Fide. Esperamos vocês na próxima quinta-feira para falar, então, da quarta sola, que é o Solus Christo. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Vamos juntar aqui as nossas solas novamente. Um grande abraço para você e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.